Hoje vamos conversar um pouquinho sobre um dos documentários mais instigantes dos últimos anos, né, Ale? A palavra certa é abismal. Que é Wild Wild Country. Essa série, Wild Wild Country, conta a história do Osho. E o Osho, ele é um guru, um líder espiritual indiano que mudou para os Estados Unidos e tem uma trajetória extremamente controversa. Então, eu sabia, eu já tinha escutado o nome Osho algumas vezes, assim, porque até hoje ele se faz presente, né, em círculos de meditação, e eu acho que é o nome mais famoso, depois do Mahavishnu lá, que teve todo o lance com os Beatles e tal, é o nome mais famoso dessa cultura de meditação, cultura espiritual que veio da Índia, né? Sim. O documentário é da Netflix, estreou agora no final de março, e eu comecei a assistir, comentei com o Ale começou a assistir, a gente foi assistindo, todo dia a gente assistia um episódio, né, Ale? Qual é o lance? Da minha parte, eu comecei, na minha juventude eu li tudo, como você sabe, eu já comentei algumas ocasiões, eu li muita coisa a respeito de religião, esoterismo e sistemas filosóficos, religiosos, e acabei virando ateu, né? Isso diz alguma coisa sobre mim. Mas o Osho, eu li vários livros sobre ele. Então, por isso até que eu lembro que eu assisti o primeiro episódio, falei, acho que o Ali vai gostar disso, porque a gente já conversou do Krishnamurti e já conversou sobre o Osho. Aí eu te falei, né? O Osho, embora os livros sejam bons, o Krishnamurti é um cara que merece todo o meu respeito, e quando eu soube algumas coisinhas sobre a vida do Osho, ele perdeu o meu respeito. Só que eu não imaginei que a história fosse ser tão maluca. Muita gente não imaginava, porque é até engraçado esse documentário. Essa história, esse caso, é um caso gigantesco, uma história fabulosa que aconteceu nos anos 80 e pouca gente sabia, né? Foi uma repercussão mundial e estava esquecida, né? Não fazia mais parte do imaginário das grandes histórias aí, né? Uma loucura, né? Uma loucura. Tem um momento, gente, são só 6 episódios, tá? Lá no Netflix. A gente vai tentar evitar spoilers aqui, mas vamos dizer o suficiente para você se sentir motivado a assistir. Porque provavelmente a história tem tanta loucura e tanta reviravolta que ela é muito mais insana do que qualquer coisa de ficção que você possa pensar em ver. É muita reviravolta. Se essa história tivesse sido escrita, todo mundo ia falar assim, nossa, não é possível. Forçou, um negócio desse não acontece. Para. Tava legal até essa virada aí, porque não é possível, isso não tem como. E muito mais estranho que a ficção. Né? Muito mais estranho que a ficção, diz tudo. Logo no primeiro episódio, tem um rapaz que está sendo entrevistado, um senhor, sei lá, e ele fala uma frase que é crucial. Ele diz assim: um dia alguém escreverá um livro sobre o que está acontecendo aqui. Todo mundo vai ler e vai achar que é mentira. E vai achar que é ficção. E, gente do céu. O documentário já começa explicando ali pra gente quem que é o Bhagwan. Bhagwan, exatamente. O que depois viria a trocar o nome para o Osho, Rajneesh né? Bhagwan, né, que posteriormente, já no final da vida, tornou-se o Osho quando ele assumiu uma alcunha baseado em caracteres japoneses. Ele mudou o nome dele para uma raiz japonesa. E ele era um filósofo que começa a angariar seguidores lá na Índia e passa a chamar muita atenção por conta da doutrina filosófica dele, que é bem diferente de tudo que acontecia, né? Aí estamos nos anos 60. Anos 60, começo dos anos 70, e ele começa a propagar coisas tipo amor livre e tal, e combina muito com a geração Paz e Amor, Flower Power, né? E ele também é uma filosofia que combina muito com o capitalismo, porque ele pregava o desapego de bens materiais, mas ele não culpava quem se apegasse a isso e tal. Tanto é que ele colecionava Rolls Royce. É um pensamento bem moderno. Ele tinha ideias filosóficas e religiosas muito progressistas, né? E caiu como uma luva para muita gente que estava lá, que não se encontrava espiritualmente, filosoficamente, e começa a ter muitos seguidores. Nos anos 60 teve essa busca muito grande, né? A gente já falou em várias ocasiões, acho que até no programa do Doutor Estranho, do Shambhala, a gente menciona isso por alto, porque em meados dos anos 60, início e meados dos anos 60, algumas pessoas, principalmente nos Estados Unidos e Europa, elas estavam cansadas das religiões tradicionais que têm a sua base, a sua fundamentação no judaísmo. Então todas essas principais religiões estavam frustrando muitas das pessoas porque elas não coadunavam com a ideia de paz e amor que vinha nascendo na geração hippie. E elas começaram a buscar
uma motivação maior no misticismo bem entre aspas, mas era o termo utilizado, no misticismo oriental. Aí foi quando foi sendo descoberto o budismo, o hinduísmo, o shintoísmo, religiões que tiveram, que nasceram lá na Índia, que nasceram no Japão, que nasceram na China, ou que se propagaram entre elas, né? Era uma coisa que no Ocidente ela era muito incipiente e bem pouco divulgada até então. Então as pessoas estavam nessa busca. E aí ele começa a agregar muitos seguidores, todos eles vão para Pune, a cidade onde ele mora lá na Índia, que ele tem um santuário lá, e vão para ouvir os ensinamentos dele, aprender as técnicas de meditação, que é uma técnica bem ousada e catártica, né? Ele inventa uma meditação Inventa um tipo de meditação e muita gente para seguir ele. Gente do mundo inteiro começa a ir para lá e começa a financiar a vida do Osho e tal, e ele começa a lançar livros também. Depois, no documentário fala isso, que ele lançou mais de 600 livros. Foi traduzido para mais de 50 idiomas, assim, sabe? É um negócio gigantesco, né? Já que você mencionou os livros, esse foi o primeiro que eu comprei dele, eu devia ter 19 anos, Morte, a Maior das Ilusões, um livro muito bom, que obviamente fala sobre a relação dele com a morte, a relação da filosofia dele com a morte. Depois tem do sexo à supraconsciência, a relação sexual é muito presente nos ensinamentos dele, que você falou do amor livre e de tal. Aí eu fui adquirindo vários outros, a Psicologia do Esoterismo, o Livro dos Segredos, enfim, eu li 5 livros dele no total, vocês estão vendo aí as imagens, e ele traz ideias boas, como foi a primeira coisa que eu disse, ele traz ideias boas, mas quando eu me aprofundei na vida dele, eu comecei a me decepcionar, né? Porque ele não vivia o que ele pregava. O mais interessante de tudo é que um dos maiores méritos do documentário em si é que os diretores, né, o Chapman e o McLean Way, são 2 irmãos, eles não tomam partido de ninguém. Eles expõem perfeitamente a situação, muito bem documentada e registrada, né? E ele pega entrevistas de pessoas que viveram naquela época e tiveram papéis fundamentais nessa história como um todo, só que eles não fazem julgamento nenhum. Você não consegue, vendo o documentário, você não consegue falar assim, o Osho era um picareta, ou os moradores da cidade eram uns babacas. Você tira a sua conclusão. Mas basicamente eu estou passando um pouco, talvez, o carro na frente dos bois, mas aí depois ele começa a ficar muito popular na Índia, no mundo todo, e aí eles decidem, por conta da Constituição norte-americana, permitir a liberdade de expressão e tinha algumas facilidades fiscais que seria mais interessante para ele propagar o pensamento dele lá. Aí eles se mudam todos para o Oregon. Ele se muda para o Oregon, mas você lembra que ele começou a ter alguns problemas na Índia, ele começou a ser caçado na Índia. Então. E ele seria preso lá. Então, da noite para o dia... Gente, ainda não é spoiler, tá? Isso é o comecinho, 15 minutos do documentário. Da noite para o dia, ele toma um avião, não avisa nenhum dos seguidores dele, simplesmente sai do centro dele, que era um baita do centro enorme, onde as pessoas se instalavam lá, gente de tudo quanto era país, toma um avião e vai para os Estados Unidos. E quem operaciona, cuida de todo isso daí, cuida de boa parte da vida do Osho, é a Sheila, o braço direito dele, que surge como uma discípula, vira secretária, surge como uma sannyasi, né, que é o termo que eles usam, e depois vira secretária e braço direito dele e porta-voz dele por anos e anos. E ela protagoniza tanto quanto ele o documentário. Protagoniza e é maravilhosa a figura dela, porque ela é uma oradora espetacular, né? Ela fala muitíssimo bem e os caras entrevistam ela, tipo, agora, recente, assim, depois de todo o caso. Mas o que acontece? Ela compra um rancho no Oregon, numa cidade chamada Antelope, não sei como é que fala. E a cidadezinha é uma cidadezinha rancheira, caipira, minúscula, no meio do Oregon, de 40 habitantes. Tinha 40 habitantes lá. Ela comprou um ranchão gigante, que era o Rancho da Lama, até tem um nome esquisito assim, que ninguém queria aquela merda. Quando o Daniel fala gigante, gente, é gigante mesmo, é gigante. Colossal a parada. São vários e vários hectares, assim. Ela compra e cuida dessa mudança do Osho para lá. E nesse meio tempo eles vão construindo uma cidade. Literalmente constroem uma cidade que depois chega a ter 10 mil pessoas. E eles constroem tudo. Aeroporto, prefeitura, delegacia, cinema, loja, habitações para todo mundo, fazem uma represa. E aquele rancho que era uma lama, que não servia para quase nada, que eles compraram pé de banana, começa a virar uma cidade sustentável. E praticamente um Éden, uma utopia mesmo. Sim. Assim, né? Só que o que acontece? São esses caras que pregam a liberação sexual, agem de maneira, vamos dizer, estranhas aos olhos da população, que são septuagenários,
caipirões, cristãos, totalmente cristão. E eles começam a ficar assustados. A cidadezinha causa uma polvorosa nesses 40 habitantes aí. Inclusive algumas pessoas dos discípulos do Bhagwan começam a morar nessa cidadezinha também, não é só no rancho, né? O que rola? Você fala assim, como é que eles montam uma cidade? O documentário explica, pelas leis dos Estados Unidos, você juntou um número superior a X pessoas, se instalou, faz uma eleição livre e decide se tornar uma cidade, pela Constituição você tem esse direito. Você pode se tornar uma nova cidade, a Constituição te protege. Então é isso que eles fazem. Quando a gente fala de montar uma cidade, tem umas tomadas aéreas logo no começo que é impressionante. Não tem nada. De repente começa a chegar trator, começa a chegar avião, começa a chegar concreto e tal, e eles erguem uma cidade, gente. Eles erguem uma cidade do nada. Só que eles tudo com trabalho voluntário da galera que seguia lá e tal, né? Um senso de união que nessa hora você fala assim, pô, qual o problema desse cara? Sensacional o que os caras estão fazendo. É maravilhoso isso, né? Aí o documentário te dá um spoiler. Esse caso acaba se revertendo no maior caso de envenenamento nos Estados Unidos, de evasão fiscal e de problema de imigração. Aí você fala, eita, envenenamento? E aí, logo no comecinho, já começa a mostrar tipo agentes da FBI, jornal, falando que todos esses casos. Você fala, e como é que vai virar? Como é que vai acontecer isso, né? E a montagem do documentário é muito hábil por conta disso. Muito. E aí, começa, além de eles terem muitas coisas registradas do passado, em jornais e tudo mais, e tem um trabalho de arquivo ali fenomenal, né, de recuperação dessas coisas, aí eles começam a entrevistar algumas pessoas da cidade, já velhinhos, e essas pessoas que foram fundamentais para a história do Osho. Não entrevistam ele porque ele faleceu em 1990, né? E aí você começa a ter todos esses contrapontos e percebe o quanto aquilo vira uma pedra no sapato daquela população pequena, e isso vai ganhando proporções da população e aí das cidades vizinhas, do estado, do condado de Wasco, né? E do país. De repente tá o próprio presidente envolvido na questão. Você fala, caraca, como é que aconteceu isso? E é legal, é interessante quando dá esse pulo para virar um problema nacional, que é o inventor do dono da Nike, né? O cara que era tipo um... Nossa, o cara foi veterano de guerra, atleta fudido, depois criou a Nike, e aí o filho dele é vizinho do rancho do Bhagwan. E aí esse cara compra a briga e é um puta do milionário, é o dono da Nike. Ele compra a briga e ele tem muitas influências. Aí a parada vira um problema nacional, né? Gente, ó, vocês terem noção, tem essa questão do envenenamento que a gente falou, da evasão dos impostos. O envenenamento, na verdade, acontece 2 vezes na história. Rola tentativa de assassinato, rola traição para tudo quanto é lado você possa imaginar, rola briga com o Senado, rola prisão. Você fala, cara, como que aconteceu um negócio desses? Não é possível. Eles tentam solucionar problemas sociais e acabam prejudicando mais, que é o caso dos mendigos lá, né? Sim, tem uma história dos mendigos, vocês não vão acreditar, É uma situação mais maluca que a outra. E não só dos discípulos, né? Do pessoal da religião ali, da seita. Da cidade também. Os caras são todos uns carola religioso maluco. Chato pra cacete também e ficam... Intolerante. Né, totalmente intolerantes. E esse contraponto que é maravilhoso. E é um documentário que ecoa muito nos dias de hoje, sabe? Aonde pessoas muito intolerantes, muito reaças, podem, sabe, influenciar na vida de outras, e esse conflito, esse debate de ideias, essas brigas de ideologias, né? Pode acarretar numa coisa muito pior, né? O que acontece lá. Não muda o fato de que os caras eram completamente malucos. Quando eu digo malucos, era um núcleo do Osho. Mas o núcleo do Osho é composto por uma dúzia de pessoas, uma dúzia de nego doido, que começa a fazer... Eles fazem muita besteira, gente, mas muita besteira. Agora, todas as milhares de pessoas que estão vivendo lá, Danielzinho, eles só queriam uma boa vida. E eles têm uma boa vida. Exatamente. Eles não estão fazendo mal para ninguém. Porque enquanto, por exemplo, o Osho ele prega o amor livre, e ele tem uma doutrina... por exemplo, de casamento muito diferente da religião católica, dos protestantes e tudo mais, se a pessoa quiser casar, também tudo bem. Todo mundo era muito livre para fazer o que bem entendesse ali, sabe? E você vê nas cenas antigas e depois dos depoimentos de hoje em dia que eles estavam muito felizes e realizados de estar ali, sabe? Todos esses problemas depois surgem numa escala muito grande e são percebidos hoje em dia, mas quem estava morando lá
vivia-se o sonho. Sim, né? vivia o sonho, o pessoal fala, estava sempre rindo, estava sempre feliz, estava sempre tudo bem, não existia conflitos. E, obviamente, os conflitos vão surgindo, né? Agora você falou das imagens antigas, isso aqui é uma coisa que a gente não mencionou. Eles, pessoal, eles filmavam tudo. Numa época em que ninguém filmava nada, não era comum você sair filmando na rua. Hoje é comum, porque tem o celular, tem as facilidades, né? Naquela época você precisava de uma câmera desse tamanho para sair filmando tudo, mas eles filmavam tudo. Tudo. Então você tem imagens em louco lá, na hora. E eu acho que um pouco é por conta do Bhagwan ser um cara muito vaidoso, né? Porque ele tem todo esse lado espiritual e tudo mais, mas a imagem dele é muito forte, muito magnética. Ele trabalhou isso à perfeição, junto com essa equipe de... E o sistema de espionagem que é montado? Então, muito doido. Só que... Não vão nem... Vocês vão ver. E aí ele é tão vaidoso que ele filma tudo. Ele depois quando uma bomba estoura lá, de tempos em tempos ele faz uns votos de silêncio, assim, né? Fica 3 anos, 4 anos sem falar nada. Mas muitas vezes ele fala com câmera, dá entrevista para jornalistas. Então tá tudo documentado lá. Aí os caras, o pessoal da produção do documentário teve essa ideia de contar essa história e conta muitíssimo bem. O documentário no meu Facebook lá eu dei 5 estrelas, porque eu não consegui parar de ver. Eu não consegui parar de ver. Depois você assiste o primeiro episódio, cada um acaba com um cliffhanger. Você fala, é um cliffhanger, cara. É muito bem escrito. Muito bem escrito. Porque parece um gancho do episódio, sei lá, de Breaking Bad. Você fala, cara, agora vai acontecer isso. Não! Que? Como? Como aconteceu isso? Tanta reviravolta que cada episódio tem cerca de 1 hora. Às vezes aconteceu uma reviravolta gigante assim, eu falava, agora vai acabar aí. Olha que ponto perfeito para acabar o documentário. Aí eu ia ver, tinha meia hora. Tinha mais meia hora de um monte de coisa para acontecer. Tipo, acontecimentos completamente insanos. Às vezes só irrisório nessa história fantástica, né? Sim. Que documentário sensacional. Brilhante. Foge um pouquinho do nosso escopo aqui, né, do que a gente costuma indicar, mas nós dois assistimos e achamos tão bom, mas tão bom, que valia a pena, e está disponível no Netflix, é tão fácil, vale a pena, e como você muito bem colocou, é uma discussão atual e pertinente. E sempre vai ser, né? E é engraçado como... Eu gosto muito dessas coisas de seitas, assim. E a gente não fala um negócio importantíssimo, que isso tudo ocorre entre 83 e 85, sendo que alguns antes tinha acontecido o massacre lá do Jim Jones, que foi um negócio na Guiana, né? Completamente aterrador. E essa memória do Jim Jones era muito recente nos Estados Unidos. Então eles veem surgindo uma seita daquele tamanho, 10 mil pessoas, todas elas de vermelho. Com muita grana. Com potencial para fazer o que eles bem entendessem do país. Fica todo mundo assustado, né? De orelha em pé. É muito, muito legal, bicho. Interessantíssimo. E todo mundo tem que assistir esse documentário para ver o perigo que algumas ideias podem gerar, assim, sabe? Sim. É uma coisa que eu sempre defendo, né? Que a nossa mente, ela é muito poderosa. E a mente coletiva, ela se torna absurdamente poderosa. E uma ideia, para bem ou para mal, ela pode levar um país para cima ou para baixo. Vamos pensar que o nazismo era uma ideia. E olha, levou o mundo, metade do mundo para uma guerra e promoveu o Holocausto e tudo isso. Era uma ideia. Cara, ideias erradas são perigosíssimas, cara. E intolerância, tudo isso também é perigosíssimo. Nesse caso, as ideias erradas surgem tanto nos discípulos do Bhagwan, quanto dos dois lados. Dos dois lados. No governo também, sabe? Nas pessoas que queriam acabar com essa cidade também tem ideias completamente equivocadas. Aquilo, Daniel, não vamos dar muito spoiler, mas chega um ponto que a coisa pode evoluir para uma briga armada, gente. Que poderia gerar um massacre. O pessoal percebe que sem armas eles estariam totalmente vulneráveis ali. Porque tem um monte de fazendeiro maluco com espingarda, prontíssimo para matar eles. Aí eles começam a se equipar também. E eles têm um exército com um líder que tem total influência sobre eles. E aí você pensa no perigo que isso representa, né? Total. É o perigo que os extremos podem ocasionar, né? E quando você e seu pensamento se coloca à mercê de um líder, você para de pensar por si só e começa a deixar aquela pessoa pensar por você. Tem alguns casos que os discípulos, algumas atitudes que eles tomam, porque eles estão totalmente dedicados àquilo. Você imagina, tem uma história lá de uma menina que hoje, depois ela, agora nos dias de hoje, ela é uma senhora, né, e conta a história dela, que tipo, ela começou a se encantar pela religião ainda lá no começo, na Índia. Ela tinha tipo 16 anos, 17 anos, e ela dedicou a vida inteira para aquele ideal. E quando pedem para ela fazer alguma coisa, é claro que ela vai fazer. Ela faz. É a vida dela, ela tem que fazer, sabe? Ela não tem outra opção. E aí você começa a ter umas análises completamente sensacionais que o documentário propõe, né? Sim. Vale a pena, viu, gente? Wild Wild Country.
recomendação máxima daqui do Pipoca Nanquim. Muito boa mesmo. Ó, antes de terminar o vídeo, eu queria mandar um abraço pro pessoal da Fights for Nerds. O Ellison Rodrigues, né, Neuzinho? Você sabe, ele mandou aqui uma caixa maravilhosa, espontaneamente pro Pipoca, com um monte de camisetas de o nome diz, é Fights for Nerds. É uma mescla de artes marciais com nerdices. Então, e viram no Alexandre Galari um dos expoentes perfeitos. Né? Ele falou assim, olha, Ale, isso aqui é pra você, é um presente, ele foi muito, muito gentil e o mínimo que eu posso fazer é divulgar a marca dele, porque as camisetas têm sempre essa pegada aqui bem alegre, colocando o MMA, colocando o jiu-jitsu, colocando o Muay Thai, sempre com um viés meio pop. Tem um blusão bonito de jiu-jitsu que veio com capuz, tem camiseta regata. Então tá aí a Fights for Nerds. Obrigado, viu, Alisson, pela gentileza. É isso aí, ficamos por aqui. Se curtiu esse vídeo, deixe seu joinha, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo aí com todo mundo, tá bom? Tchau!